Papo de Homem. Fé e propósito. Pai, agradecemos este momento, Pai, de reunião, comunhão, meu Deus. Estamos conectados, meu Pai, entre nós, meu Pai, e queremos conectar com você também, Senhor Jesus. Já faça parte desse movimento, meu Deus. Agradeço a Ti, meu Deus, por essa oportunidade, meu Deus. Toma cada um aqui, meu Deus, em Tuas mãos, Senhor. Abençoa as famílias, Senhor Jesus, que estão sendo representadas nesta noite, Senhor. Eu peço que Tu, meu Deus, receba o nosso louvor, meu Deus. Que seja, meu Deus, um cheiro agradável a Tuas narinas, meu Pai. É isso que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. 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 Vamos louvar, meus irmãos. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar no esvazio de mim. No esvazio de mim. Só pro teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falaria. Pois o amor não se compra,
se merece o amor que ganha e de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, meu amado, o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és
o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta segunda-feira, pelo dia maravilhoso que o Senhor concedeu a cada um de nós. Queremos te agradecer pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em amigos para ouvir a Tua palavra, para te louvar, para te engrandecer. Senhor, nós te pedimos e reconhecemos, meu Pai, que somos pecadores, somos falhos, somos errôneos, e diante de Ti, meu Pai, nós te pedimos, perdoe os nossos pecados, limpa, meu Deus, o nosso coração, limpa, meu Deus, o nosso interior. Senhor, traga paz a esse coração que de repente está aqui conectado conosco, mas se encontra atribulado, se encontra ansioso, se encontra muitas das vezes desesperado. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor trará paz a esse coração. Entregamos, meu Pai, a Ti os nossos projetos, as nossas ideias, entregamos ao Senhor os nossos objetivos, entregamos ao Senhor os nossos problemas, os nossos medos, entregamos ao Senhor a nossa insegurança, entregamos tudo em Tuas mãos, porque não há mão melhor que possamos entregar, não há alguém melhor no qual possamos confiar, a não ser o Senhor. E nós te pedimos, meu Pai, fala ao nosso coração nesta noite, que o nosso coração esteja sensível à Tua voz, e que venhamos, meu Pai, sair daqui, meu Pai, como nós temos trabalhado em cima desse livro, homens fortes, mais fortes do que antes dessa live começar, mais fortes do que o dia de ontem, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Prepara-nos, prepara o nosso coração, e que estejamos sempre sensíveis e conectados com aquilo que o Senhor tende a falar ao nosso coração. Senhor, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos capacite para que tudo aquilo que venhamos ouvir aqui, venhamos colocar em prática, porque a Tua palavra, ela precisa ser colocada em prática. Senhor, e que venha a partir de cada um de nós essa iniciativa, esse desejo de praticar aquilo que o Senhor tende a falar ao nosso coração e a nos ensinar nesta noite. Amém? E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Todos me ouvem? Maravilha. Irmãos, continuando então a nossa meditação, por assim dizer, né? Estamos no capítulo 3, a parte 3 de 3. Nós começamos a falar de instrumentos da liderança familiar. Primeiro ponto, nós falamos sobre assumir a nossa responsabilidade, uma coisa 100% importante, né? Faz parte de cada um de nós, isso é intrínseco no homem. Segundo, supra as necessidades materiais da sua família. Todo homem que lidera a sua família é um provedor. E como provedor, ele vai suprir
as necessidades da família de forma física, de forma espiritual e de forma psicológica, sentimental. No 3, nós aprendemos como ter um coração de líder devotado, né? Um líder que se empenha no que faz, né? O 4, ensine a Bíblia para a sua família. Nós aprendemos algumas coisas, né? Alguns truques, algumas técnicas que nos farão aprender em família, juntos. Aí seria muito mais fácil se todos nós aqui fôssemos teólogos, né? É muito mais simples. Se todo mundo aqui fosse mestre, era melhor. Mas, enfim, nós aprendemos uns com os outros e todos os dias a gente tem alguma coisa para aprender, né? Hoje nós vamos falar sobre o 5, o 6 e o 7. São mais 3 tópicos aí que compõem o capítulo 3 desse livro que nós estamos lendo, Homens Fortes. Então, veja bem, ore por sua família e ore com sua família. Gente, uma coisa importantíssima. Se você parar para meditar, Jesus, antes de enfrentar qualquer coisa, ele orou. Ele deixou exemplo para cada um de nós. E como exemplo que ele foi, até mesmo orou por nós antes de nós nascermos. Se você parar para pensar, João 17, ele faz uma oração ali e ainda pede para que Deus não tire a gente do mundo, mas que Deus esteja comigo, com você, que Deus esteja conosco, a ponto de que nós possamos juntos ser um, como Cristo é um com o Pai. Irmãos, Jesus deixou para nós exemplo maior. Ia comer, dava graça. Ia dividir qualquer coisa, estendia para o céu, já olhava para o céu e começava a agradecer ao Senhor. Isso porque ele tinha divindade, ele podia, no momento que ele quisesse, tomar um pão que ele fosse partir com as pessoas, simplesmente partir, fazer o milagre e dar na mão das pessoas. Mas não, como filho, como servo, ele foi obediente. E nesse momento, a gente entende o quê? Que Cristo, mesmo com tudo que ele tinha, ele destituiu o direito que ele tinha para ser um homem como eu e como você. Então ele sabe, ele conhece a minha dificuldade, sabe a sua dificuldade. E tal como nós estamos falando aqui um com o outro, eu falo, vocês me ouvem, vocês falam, eu ouço vocês, é essa a nossa conversa com Deus. Só que aqui nesse tópico, o autor ele é muito feliz quando compara a nossa liderança como um gerente, né? Todos já sabemos que da lição que ele começa, nesse capítulo 3, ele compara o homem com um gerente de um supermercado, por exemplo, né? E o gerente, ele passa, é experimentado em todas as etapas do supermercado. O gerente, ele sabe fazer uma limpeza, ele sabe fazer um procedimento de embalagem, ele sabe o preço das coisas, ele sabe atender um cliente no balcão, ele sabe como levar o cliente até a mercadoria, ele sabe no estoque aonde está o tal produto que o cliente está precisando, se porventura não tiver na prateleira. Então, esse cara é o cara que tem uma visão ampla, é o cara que tem uma visão assim de fora, um pouco superior aos demais. Não por conta dele ser melhor do que as pessoas, não, é por causa da responsabilidade que ele tem. Então essa responsabilidade, quando o cara assume essa responsabilidade, ele começa então a dar o exemplo, porque o exemplo é que arrasta. Quando a gente começa em casa orando, os filhos vão entendendo e vão aprendendo. E se os filhos verem o pai orando junto com a mãe, será ainda melhor. Eu tenho exemplo disso porque quando meu filho estava ainda na primeira fase do fundamental,
a gente sempre falava com ele, Lucas, a gente precisa fazer a nossa parte, mas o Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar. Na hora que você estiver fazendo uma prova, por exemplo, você prestou atenção na aula, você prestou atenção no professor, você fez os exercícios. Na hora que você estiver ali precisando relembrar, se você orar e confiar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar das coisas. Então, irmãos, quantas vezes eu cheguei na minha casa na hora do almoço, eu não tenho horário, todos que me conhecem sabem, né? Quem me conhece sabe da rotina que é um pouco pesada, essa rotina difícil de horário, né? Às vezes você tá, mas não tá. De repente, no meio do dia, eu aparecia em casa. Aí chegava lá em casa, às vezes estava perto da hora de levá-lo na escola, e era o momento da prova. Quantas vezes o Lucas ali no sofá, tinha acabado de estudar, já estava pronto de uniforme, fazia ali as suas orações e falava com Deus, Senhor, me faça lembrar do conteúdo, me faça, Senhor, aprender aquilo que eu preciso para que a minha vida seja alinhada com aquilo que eu estou aprendendo. Então, irmãos, não tem preço. Quando você paga o preço da oração, é um mar assim que você começa a ver abrir. Parece que não vai acontecer nada. Mas ao passo que você vai orando, Deus vai te mostrando coisas que você vai pedindo a Ele que acontecem. A exemplo disso, irmãos, quantas das vezes as pessoas começam a pedir, aqui já fizemos pedido pela Graciele do Tiago, já fizemos outros pedidos aqui por pessoas que estão em dificuldade, e a gente começa a orar, apresentar ao Senhor. Irmão, uma coisa é você orar sozinho, a outra coisa é você orar com a família. Quando você se dobra diante de Deus, é maravilhoso, cara. Você está ali no seu secreto, é maravilhoso. Só que a hora que você junta as forças, irmão, ali já começou uma igreja. Ali já é uma igreja, não é uma família apenas. Ali é onde Cristo está operando. Porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem falando do meu nome, eu estou no meio deles. Isso foi o próprio Jesus que falou. Agora, quando falar de oração, irmão, a oração é tão importante que até o apóstolo Paulo, quando ele começava as cartas dele, por exemplo, temos aqui uma referência. Se você leu, você vai perceber que logo no primeiro tópico ali, ele já vem com uma referência boa. 1 Coríntios 1, né, capítulo 1, verso 4. Olha que Paulo escreve, eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Olha isso, irmão. Maravilhoso. Aí, pulando um pouquinho para frente, pode ir lá em Efésios. É Efésios 1, verso 16. Olha lá o que ele escreve, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha que tremendo isso aí. Um cara que tinha tudo para ensinar, além de tudo, ainda se dobrava diante de Deus, reconhecendo a fraqueza dele, alterando o padrão de Deus, porque o padrão de Deus é muito maior do que o nosso, nós não vamos alcançar o padrão de Deus. Só que quando nós oramos, irmãos, alguém que fala isso, eu não sei quem que foi que falou essa frase, você vai como um cordeirinho, você começa a se ajoelhar, parece um cordeirinho. A hora que você levanta da oração, você levanta como um leão forte, vigoroso, um leão que tem força para enfrentar o que precisar. E quando você para pensar no reino animal, imagine que um leão, quando ele está na selva, ele se depara com um elefante. O elefante tem muito mais força que ele. Mas ele pensa assim, aquele ali vai ser o meu almoço. Ele vai lutar de unhas e dentes até ele conseguir uma chance de atacar aquele elefante a ponto
do elefante virar a presa. Entendeu? Então, quando nós estamos em oração, é como esse leão faminto. Você levantou da oração, você tem uma força em cima de você que ninguém pode te parar. A única pessoa que pode te parar é você próprio. A única pessoa que pode... O inimigo não pode. O inimigo não tem direito nenhum sobre a sua vida. O inimigo não tem direito nenhum sobre a sua casa, o inimigo não tem direito sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você colocou as mãos, sobre aquilo que você tem falado com Deus a respeito, sobre as pessoas que te ofendem, sobre as pessoas que te perseguem, sobre as pessoas que não gostam de você, sobre as pessoas que lutam para te derrotar, lutam para te derrubar, as pessoas que não gostam do seu jeito, só porque você se dobra diante de Deus, porque você tem um jeito mais tranquilo, porque você entende o que é ser obediente, você vai obedecer o seu chefe, você vai obedecer a diretriz que é te dada na empresa que você está, ou quando você mesmo é o próprio empresário, você tem uma atitude com os seus funcionários plausível de quem tem Deus no coração, de quem entende o lado do ser humano e vai fazer conforme Jesus ensina, vai fazer conforme o Senhor tem colocado a nós, ser manso, humilde de coração e ter Deus na essência. Tudo isso passa por uma vida de oração. Não adianta nada eu ter um conhecimento absurdo, um conhecimento bom. Eu posso debater com ateus, eu posso debater com filósofos, eu posso debater com pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu, mas se eu não orar, de nada serve. Não adianta nada. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser o melhor engenheiro, você pode ser o melhor eletricista, você pode ser o melhor metalúrgico, você pode ser o melhor qualidade, você pode ser o melhor empresário que for, você pode ser o melhor marceneiro, você pode ser o melhor em tudo que você for fazer. Mas se você não tiver Deus, já começou alguma coisa de ruim. Por quê? Na verdade, Deus chamou a mim e a você para refletir a glória dele. E quando nós refletimos a glória do Senhor, é quando nós entendemos o nosso tamanho, pequenininho assim, ó, perto daquilo que Deus é. Nós somos aqui, ó, uma formiga. Nós somos uma folha que o vento bate e leva para onde quiser. Mas quando nós estamos em Deus, aí ninguém pode nos parar. E quando você ora sozinho, é uma situação. Você está lá falando com Deus, você está se edificando, você está parando para ouvir aquilo que Deus quer falar. Normalmente você estaria com a Bíblia aberta, né? É um dos detalhes mega importantes quando você estiver no seu momento devocional de oração. É necessário? Sim, é necessário. Mas também, quando a sua família, a sua esposa, os seus filhos, verem que você está se dobrando diante de Deus, a atitude é certa, eles vão imitar. É importantíssimo. Irmãos, eu sou prova disso. Meu filho nasceu no berço de ouro. Por que eu digo berço de ouro? Berço de ouro é o cara que nasceu numa família que teme a Deus, uma família que serve a Deus, uma família que já aprendeu em escola dominical, uma família que passou pelo grupo das crianças, pelo grupo dos adolescentes, pelo grupo dos jovens, passou pelo evangelismo, passou por vigílias e vigílias, passou por orações, passou por tanto aprendizado nessa vida, que aí ele começa, então, a deixar esse legado. E Deus conta comigo e conta com você. Essa liderança passa pela oração, porque é a oração, irmão, que vai trazer a realidade que nós ainda não vimos. Porque muitas das vezes você tem um sonho, às vezes o seu sonho está tão simples, e nós, como seres humanos, não conseguimos enxergar. Mas a hora que você começa a se dobrar diante de Deus, a fé, através da palavra, entra no meu coração, entra no seu coração, e aí Deus começa a revelar para nós a sua vontade.
Aí então nós começamos a ver o que Deus começa a fazer. Deus começa a abrir os caminhos, Deus começa a trazer a realidade do céu para a terra. Porque é o céu que manda na terra. Na verdade, nós achamos que a terra fica invocando o céu para o céu agir. Não, Senhor. É o céu que está segurando tudo aqui nessa terra. Deus tem os seus anjos, Deus tem tudo a seu favor. E quando Deus dá uma ordem, meu irmão, pode ser o anjo mau, pode ser o anjo caído, pode ser o anjo de luz, pode ser qualquer pessoa que estiver do seu lado, pode ser usado por Deus para te ajudar, para trazer você à realidade. Entendeu? Tem muitas coisas na nossa vida que nós aprendemos uns com os outros. E muitas das vezes, tem coisas que nós vamos entender pela palavra e tem coisas que Deus encobre de nós. Deus só vai revelar quando você se relacionar. Pode falar, pastor Alexandre. E a oração, nós homens temos que entender que a oração ela é fundamental e ela é essencial. Então, assim, falando um português direto, nós não temos outra escolha a não ser orarmos. Com vontade, sem vontade, animado ou desanimado, não há outra saída, não tem outro caminho a não ser a oração, através de oração. Então, através da oração, eu venço um pecado, através da oração, eu venço um problema, eu venço uma doença, através da oração, uma porta se abre, através da oração, minha casa é protegida, minha casa é guardada, através da oração. Então, não tem outra maneira. E a oração é isso aqui, como o Edson falou, assim como vocês nos ouvem, nós ouvimos vocês, é isso aí. É você pôr para fora, verbalizar, falar. Então, assim, muitas das vezes, e isso vai encontrar, toda ação, ela tem uma reação no mundo físico e no mundo espiritual. Então, não é só no físico, não, mas no espiritual. Então, quando eu me posiciono em oração, muitas das vezes o mal ele vai se levantar para tentar impedir, para tentar me desanimar em oração, para tentar fazer com que eu pare de orar, para tentar fazer com que eu desanime no meu propósito de oração. Então é muito importante você, quando vê que está havendo uma reação no mundo espiritual, eu orei para melhorar e parece estar piorando, não, continue, que a sua resposta está próxima, a vitória está perto. E quando eu faço um propósito de oração por determinada área da minha vida, então assim, eu vou orar todos os dias às 6 horas da manhã pela minha casa. Ou vou orar todos os dias à meia-noite pelo meu casamento. Ou vou orar todos os dias às 10 horas da noite. Então, assim, tenta fazer um propósito de oração e um relógio de oração nesse sentido. Eu vou orar durante esse mês inteiro aqui, nesse determinado horário específico só para isso aqui. Só pela minha família, só pela vida do meu filho, só pela vida da minha filha, só em favor da cura, só em favor de uma porta aberta. Então, assim, a oração ela vai ter que fazer parte da nossa caminhada, ela tem que fazer parte da sua caminhada. Então, na oração, eu encontro forças em Deus, como o Edson disse, você se levanta como um leão, uma força sobrenatural. E você vai criando um nível de intimidade, um nível de conhecimento. Amém? Olha, a oração é tão importante, como o pastor acabou de dizer. Eu vou contar um fato para vocês, acredite se vocês quiserem. Eu tinha um dia que eu estava indo trabalhar à noite, eu trabalhava numa empresa de papel aqui na cidade, e aí eu saí da igreja, o culto terminava umas 9h30, mais ou menos, mas a hora que dava umas 9 horas, eu corria para a avenida lá embaixo, para mim pegar o ônibus da firma. Tinha um ponto específico e lá tinha um amigo meu que morava no bairro, que era próximo da igreja que eu ia. Aí eu comecei a descer a avenida
E estava falando com Deus, saí do culto, o culto ainda não tinha acabado. Deixei minha esposa, meu filho lá. E fui embora para o ponto de ônibus. Estava de uniforme já. Aí beleza, estou descendo a avenida assim, falando com Deus. Mas, Senhor, me livra, né? Tá. Vitória, me ajuda a trabalhar durante a noite, que ninguém se acidente, que ninguém se machuque. E nesse dia, estava garoando. Uma garoa bem pouquinha, mas uma garoa considerável. Aí eu estava chegando na empresa. Aliás, antes de chegar na empresa, eu sentei no ônibus assim, fechei meu olho e comecei a orar. Irmãos, o Senhor me mostrava uma serpente. E eu era parte da brigada da empresa. E aí eu falei com Deus, falei, Senhor, se tiver uma serpente no meu caminho, que eu consiga ver essa serpente. Dito e feito. Desci do ônibus, passei o crachá, passa pelo corredor e começa a subir o setor. A hora que eu estava indo para o meu setor, perto de uns amigos meus assim, a serpente no meio-fio. Bem assim do lado assim da calçada. Aí eu olhei e falei com Deus, Senhor, como o Senhor é bom. Eu estava com guarda-chuva, já não estava chovendo tanto mais, né? Peguei o cabo do guarda-chuva, dei uma enrolada na serpente e meus amigos assustaram, né? A hora que eu bati o cabo do guarda-chuva assim perto da calçada, né? Na sarjeta. Aí a hora que eu bati, eu peguei e enrolei a cobra. Irmão, era uma jararaca. Imagina você. Nós trabalhávamos ali perto da natureza, né? Do lado do rio Piracicaba. Imagine só. Se uma jararaca enrosca na perna de alguém ali, é uma só. E quanto menor a serpente, ela não dosa veneno, né? Isso é fato. Quando você toma uma picada de uma serpente menor, ela encaixa o dente ali e despeja todo o veneno que ela tiver. E aí pode causar um problema maior. Mas nesse dia, a hora que eu enrolei essa serpente no meu guarda-chuva, eu fui lá até a área de mato que tem próximo do rio e soltei a serpente para lá, porque daí ela já está no habitat dela, né? Aí ela vai para onde ela tiver que ir. Eu voltei agradecendo a Deus. E aí a gente é obrigado a bater foto, tudo mais, né? Peguei o celular, bati foto e manda no grupo e mostra para todo mundo o que foi feito, né? Mas enfim, irmãos, Deus é bom. Eu estava na igreja, indo para o trabalho, comecei a orar, pedindo a Deus livramento, e o Senhor me deu, né? Eu consegui ver a serpente, enrolei ela no guarda-chuva. Eu só tinha tido uma visão assim, fechado assim o olho no ônibus, eu vi a serpente. Do jeito que eu comecei a subir na sessão, no meio da rua, encostadinho assim na calçada, estava lá a serpente. E Deus me fez enxergar essa serpente. Bom, são muitas coisas. Outro dia eu estava com... Isso eu era menino ainda. Eu tinha uns 18, 19 anos. Eu estava trabalhando na cidade aqui de Santa Isabel. Tinha um balcão de congelados que eu estava mexendo. Aí eu fiz a máquina funcionar, tudo bem, todo feliz, tinha terminado de instalar a máquina. Beleza, tá lá funcionando, do nada, a máquina para de funcionar. Fui lá olhar, chequei toda a energia funcionando, tudo bonitinho. Aí eu fui ver a pressão, a máquina com gás. Aí eu falei, Senhor, e agora? O que está acontecendo? Comecei a querer ficar desesperado. Aí lembrei da oração, falei, cara, eu tenho um Deus que pode tanta coisa. Eu vou lá no hotel orar. Aí, desci dali da escada, fui, peguei o carro, dei uma palavra com o dono do supermercado, falei para ele, eu vou ali, eu já volto rapidinho. Cheguei no hotel, peguei a Coca-Cola, tomei a Coca-Cola, cheguei próximo da cama, dobrei meu joelho. Comecei a orar, falei, Senhor, eu fiz curso, pai, eu tô tão desesperado aqui, não tenho telefone, não tenho nada para conversar com ninguém. Revela para mim, meu Deus, onde que está esse defeito nessa máquina aí, que deve ser coisa simples.
Irmão, a hora que eu estava orando assim, o Senhor me mostrava uma peneira. A hora que eu levantei da oração, eu falei, obrigado, Jesus. Voltei, entrei no carro de novo, andei até o supermercado. A hora que eu cheguei lá, desmontei a máquina, recolhi o gás. A hora que eu tirei a peneira da sucção do compressor, a peneira toda entupida. O que eu fiz? Bati um álcool na peneira, comecei a limpar ela, passei um pano branquinho, limpei a peneira bonitinho, taquei mais álcool, botei fogo na peneira, porque ela era de aço inox, né? Não ia derreter a peneira. Voltei a peneira no lugar, a máquina voltou a funcionar. Então, são coisas assim que o Senhor nos dá por meio da oração. Isso para você entender um pouquinho da importância que tem a oração. Seguindo o plano aqui do livro, o autor do livro, ele já pega aqui no 6º tópico, ajude sua esposa. Irmãos, nós temos que derrubar esse machismo. Tem muita gente que chega em casa e acha que a mulher tem que fazer tudo. A mulher lava, passa, cozinha. Às vezes a mulher até trabalha fora junto para ajudar o orçamento. E aí o cara chega em casa, quer descansar. Chega, senta no sofá, quer assistir uma televisão, quer assistir um jogo de futebol, não quer dar orelha para ninguém, não quer conversar. Irmão, não é assim. O autor do livro fala que o gerente da loja, ele tem que conhecer um por um. Imagine um líder para liderar pessoas que não conversam. Como é que vai ser essa liderança? Vai funcionar essa liderança? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Não tem como manter um trabalho, manter uma organização, se a pessoa não se relacionar. Agora, imagine você, o gerente da loja, ele pode trabalhar no açougue, pode trabalhar no FLV, pode trabalhar no setor de frios? Pode. Imagine que tenha uma necessidade, falta um funcionário, não tem ninguém para fazer. Quem que pode estar lá? O gerente. Porque o gerente sabe. É a mesma história. A sua esposa está doente, o seu filho está doente e ela está cuidando do filho? Vai lá, dá um apoio para ela. Faça uma comida, vai lavar uma louça, põe uma máquina de lavar para funcionar. Faça alguma coisa. Por quê? Sendo assim, você está dividindo a sua responsabilidade. É a responsabilidade minha e sua, o bem-estar da nossa mulher, o bem-estar dos nossos filhos. É a nossa responsabilidade. E aí, no final, ele fala aqui, seja ativo na disciplina dos seus filhos. E como é que você e eu vamos disciplinar alguém se nós não temos disciplina? É aquela história, né? Aquela velha história da toalha molhada em cima da cama. Se você, como pai, não der o exemplo de tirar a sua toalha, terminou de enxugar o corpo, ir lá estender a sua toalha, deixar a sua toalha para secar no lugar adequado, seu filho não vai entender, a sua filha não vai entender, né? E a sua mulher vai ficar louca, porque aí você começa a ver a sua mulher atarefada e cada vez mais atarefada, porque você, em vez de ajudar a diminuir o trabalho dela, você está aumentando o trabalho dela. Então isso aí, irmão, é assunto encerrado, não tem como. Nos dias de hoje, ou você se tira, né, tudo aquilo que é de lá de trás, porque os nossos pais, às vezes, tinham um outro comportamento, só que nesse comportamento talvez não funcionou. É tanto que tem pais separados, né? Tem muitos aí que o pai ou a mãe durou o relacionamento um bom tempo, aí chega lá no tempo que o pai e a mãe podiam viver o melhor dessa terra, né? Porque ficariam sozinhos, que os filhos vão casando, aí acaba que o pai separa. Por que que isso acontece? Por falta de ajuda, falta de disciplina. E para disciplinar, irmão,
é só no exemplo. Não adianta eu falar, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tá fora, tá tudo fora. Não tem como eu exigir de uma pessoa aquilo que eu não faço. O próprio Jesus nos ensinou. Se você quer que o outro faça, faça você primeiro. Entendeu? Eu sou o primeiro a manter a ordem. E se eu falar uma palavra, acabou. A minha palavra é a que vale. A minha palavra é a final. Porque nós somos líderes. Nós. A nossa responsabilidade é manter a harmonia das coisas. E toda a harmonia vai passar pela ajuda. Não importa se é um trabalho doméstico, não tem problema, irmão. Você vai lavar um banheiro, você vai lavar uma cozinha, você vai lavar uma louça, isso aí não vai tirar a sua masculinidade, não. Não vai tirar pedaço, não vai acabar com a sua saúde, não vai destruir você, não vai demonizar você, jamais. Vai fazer você um cara melhor, vai fazer você um cara mais tranquilo, um cara que está trabalhando em prol da família. Não custa nada, a sua esposa às vezes está doente, e você, por preguiça, por não saber talvez fazer uma sopa, qualquer coisa, você vai lá, bate o telefone e pede no iFood. Sendo que você poderia, você mesmo ir lá na cozinha e fazer alguma coisa para sua mulher. Trocar fralda, bebezinho. Irmão, isso aí é coisa do pai também. Quantas vezes eu troquei fralda? Troquei fralda de madrugada, de noite. A gente revezava, um dia de um, outro dia do outro. Quando eu estava trabalhando à noite, na minha folga, eu dormia um pouquinho durante o dia, daí no outro dia eu tinha que dormir à noite. Para virar esse negócio, eu falava para a mulher, viu, tranquiliza aí, se ele chorar eu levanto, não esquenta a cabeça. Tiver que fazer, trocar fralda ou fazer uma mamadeira, eu vou lá fazer. E a gente foi se revezando e as coisas funcionam, irmãos. Funcionam porque aí você começa a ter uma família mais equilibrada. Você falar uma coisa, a sua mulher já te entende. A sua mulher vai te respeitar, a sua mulher vai estar com você. Pode ser no dia mais difícil que você tiver. Ela vai te orientar, ela vai falar com você, ela vai estar com você, ela vai respeitar aquilo que você carrega. Porque a autoridade que o Senhor nos deu é uma autoridade de sacerdócio, uma autoridade de liderança. Liderança é manter as coisas no lugar. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Quebrou alguma coisa? Quebrou uma torneira? Corre arrumar, irmão. É sua responsabilidade. Tá pingando uma torneira lá? Às vezes é só trocar o reparo da torneira, irmão. Não precisa nem ser tão especialista assim. É uma ferramentinha ou outra que você tiver na sua casa, você corre lá, arranca o reparo, fecha o registro, vai na loja, compra o reparo, volta, coloca o reparo na torneira, o reparo, às vezes, do registro do chuveiro que está vazando, às vezes o chuveiro que queimou a resistência, você vai esperar vir um anjo do céu descer aqui para pegar a resistência e colocar no seu chuveiro. Não, irmão, isso aí é sua responsabilidade. É minha responsabilidade. Entendeu? Aí a sua mulher acabou de fazer a unha lá, foi lá, gastou um dinheiro lá na manicure. Ela passa lá parte do dia na manicure, para a unha dela ficar decente. Aí a sua mulher chega em casa, você acabou de fritar um ovo numa panela de alumínio, o ovo grudou, porque o ovo estava gelado, você foi lá, tacou no óleo, grudou tudo na panela e larga a panela para a patroa lavar. Que bonito, né? Já pensou, irmão? Essa mulher vai virar uma onça. Vai ficar doida com você. Custa você pegar e lavar? Usou, irmão? Limpa. Ajuda. Não vai diminuir você. Não vai causar nenhum problema para você. Não vai tirar a sua paz. Ao contrário, vai te dar uma paz que excede o entendimento. É uma paz que o inimigo não vai te roubar.
O inimigo vai tentar te roubar essa paz, mas não vai conseguir não. Por quê? Porque você é bem resolvido. Você tem um Deus por você. Você tem um Deus que olha dentro dos seus olhos e colocou dentro de você uma essência que só você tem. É algo que a sua mulher precisa, é algo que os seus filhos precisam. Deus já colocou dentro de você e de mim. Está dentro de cada um de nós. Resta eu e você reconhecermos isto e dobrarmos ante a vontade de Deus. Pode falar, pastor. Quando você tem o desafio, um exemplo, numa separação em que os filhos ficam com a mãe, e aí ou todos os finais de semana, ou a cada 15 dias, você pega os seus filhos para estar no seu convívio, seja você num novo relacionamento, ou você ainda sozinho, é a oração que você vai mudar essa situação, a situação dos seus filhos. Então, muitas das vezes, você vai ficar nervoso, você vai ficar bravo com a sua ex-mulher, bravo com a forma como seus filhos estão, e você tem que entender que você, como homem, tem que orar por eles, apesar de eles estarem sendo cuidados pela sua ex-mulher. Você tem que orar devido à influência da escola sobre a vida dos seus filhos, ou a influência de um outro relacionamento que a sua ex-mulher começa a ter com uma outra pessoa, ou ela vai morar junto com uma outra pessoa e seus filhos estão dentro daquele cenário também. Então, qual que é a sua defesa? A oração. Qual que é a sua arma? A oração. Então, não adianta você gritar, você reclamar, você achar ruim. E muitas das vezes, quando você vai assumir um relacionamento e a mulher, no caso aqui nós somos os homens, né? A mulher, ela já tem filhos, então você passa a ter enteados. Cara, você tem que ter muita maturidade. Maturidade para entender que a partir daquele momento eles vão estar sob a sua responsabilidade também, sob a responsabilidade da sua esposa. Então, assim, a maturidade ela vai vir através da oração e vai ser o tema da nossa próxima aula da semana que vem, que vai ser a comunicação. Então, assim, o seu grito não vai resolver, a cinta não vai resolver, o seu gritar não vai resolver. Então, o que vai resolver é a comunicação entre vocês e a oração sua. E nem todo mundo, quando termina um casamento, agora voltando ao término de um casamento, termina um casamento e mantém um diálogo, uma comunicação sadia com a ex-esposa. Nem todo mundo. Às vezes o cara não consegue manter mais, ou a mulher não quer, enfim. Então, qual é a forma que eu vou ter para proteger, guardar e abençoar meus filhos? A oração. E quando eles estiverem no meu convívio, comigo, no meu ambiente, nos dias comigo, ou nas férias comigo, ou numa viagem comigo, o tão importante é você, pai, ter a satisfação de realizar um desejo de um filho seu, que é um doce, que é um simples doce, que de repente é um simples sorvete, ou bater uma bola num campo de futebol, um exemplo. Você também tem que entender que você, naquele momento, naquele dia, naqueles horários, é sua atitude, é sua ação. Vamos orar? Vamos agradecer? Vamos orar? Vamos agradecer pelo alimento? Vamos agradecer por isso aqui? Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava cortando o cabelo e... Aliás, eu estava na fila, esperando para cortar o cabelo, e eu vi uma mãe, olha o cenário, uma mãe sentou, colocou um filho de cada lado. Sabe aquele sorvete do McDonald's? Então ela sentou no meio das crianças, ela pegava a colherzinha na boca de um, colherzinha na boca do outro, colherzinha na boca de um. E eu fiquei olhando, cara, até o sorvete acabar. Uma colherzinha para uma colherzinha para outra. E você sabe que muitas das vezes não é a condição, é a disciplina. De repente ela tinha até condição de comprar dois, um para cada um. Mas quando ela coloca um e divide um para o outro, ela está disciplinando o filho, disciplinando a filha. Era um casal. Então, disciplinando. Então, muitas das vezes, você que está aqui, fazer todas as vontades do seu filho,
fazer todas as vontades da sua filha, filha casada, filho casado, você quer fazer todas as vontades, você não está disciplinando. Você não está ajudando, você está piorando a situação. Ah, eu comprei isso. Você está piorando. Então, assim, aquilo me emocionou. Não pelo fato dela estar com... Não é a condição, é a disciplina, a forma como ela está educando, a forma como ela está lidando. Então, assim, muitas das vezes você está aqui e você quer suprir uma ausência, uma carência, uma falha, um erro, fazendo todas as vontades. E não é fazendo todas as vontades que o meu filho, ele vai ser um bom filho, a minha filha é uma boa filha. Então ele vai ser um bom filho, uma boa filha, quando eu apresento ele em oração a Deus e peço para Deus abençoar, direcionar, repreender todo o mal, tirar os meus pensamentos. Então, assim, nem sempre a mão aberta é bênção. Nem sempre fazer todas as vontades é bênção. Nem sempre fazer os caprichos, mesmo de adulto ou casado, é bênção. Então, muitas das vezes você parte de um princípio que você não vê resultado. E o tempo passa e você não vê resultado. Então, assim, a oração, desde o começo dos nossos encontros, ela tem que fazer parte da nossa vida. E é na oração que você vai ter a direção necessária. Na oração, nós somos dotados de sentimento. E a palavra de Deus diz que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. É o sentimento que faz a gente fazer o que não tem que ser feito. Então, muitas das vezes, você é um homem dotado pelo sentimento e você não age por fé, você não age por direção. Então, o sentimento de sempre querer fazer, de sempre querer estender a mão, muitas das vezes você está prejudicando. Você não está ensinando. Você não está agindo da forma como tem que agir. Por quê? Porque eu ajo pelo sentimento. E o sentimento, ele sempre vai enganar. O sentimento, ele é traiçoeiro. Então, Deus, que eu venha agir com meus filhos, independente da faixa etária que eles estiverem, da forma correta. Me mostra o sim ou não. Eu tenho que fazer, me mostra. E eu vou falar para você, hein, que está aqui. Aquilo que você for fazer para um filho, para uma filha, envolve dinheiro, envolve um valor considerável, envolve um valor razoável, você tem que comunicar à sua esposa. Você tem que conversar com ela. Ah, mas eu tenho dinheiro, o dinheiro é meu. Não, meu irmão. É nosso. Ah, mas é meu, é do meu trabalho, ela é dela, do trabalho dela, e ela... Não, cara. Você tem que comunicar. Porque muitas das vezes a mulher ela tem uma percepção que o homem não tem, o homem tem uma percepção que a mulher não tem. Então, muitas das vezes você quer fazer algo que, não vai ser bom. Vai ser bom material, mas não vai ser bom espiritual. Então, era isso. Esse cuidado que você tem que ter com enteado, enteada, quando os seus filhos convivem com a sua ex-esposa, não que a sua ex-esposa seja uma mulher ruim, uma mulher má, não é sobre isso. Mas muitas das vezes, quando eles vêm para o seu convívio, vai ter comportamento que você vai ficar meio assim. Mas ora. Reclame menos, grite menos, fique menos nervoso e ore mais. A própria palavra fala, né? Oração. É orar e agir. O que acontece, irmãos? Nós precisamos ter essa consciência. E quando fala aqui no 7º tópico, seja ativo na disciplina, é tudo isso. Que a mulher, ela dá educação para o filho. Que a mulher, normalmente, ela tem muito mais relacionamento com os filhos do que nós. Porque, normalmente, o pai está trabalhando, o pai, às vezes, não tem aquele tempo com o filho, né? Tem uma rotina mais agitada. E, enfim, as mulheres ficam nesse sentido, trazendo para os filhos toda a disciplina necessária. Mas quando você se alinha com a mulher e você participa ativamente disso, é diferente. Quantas vezes aqui você já viu criança rebelde? A mãe fala uma, fala duas, fala três, chega o pai, fala uma vez só. Acabou. Por quê? Porque você tem autoridade. A autoridade da casa é você. Então, pela sua autoridade, o tom da sua voz muda tudo.
Muda tudo. Isso cabe bem a orientar os relacionamentos futuros, que tem aqui irmãos que têm filhos adolescentes, têm filhos jovens, têm filhos que já estão namorando, tem filhos que já estão na fase de conhecimento, né? Que é aquela história, né? Conhece uma, conhece outra. Às vezes a sua filha já está flertando com alguém. Então, qual que é o nosso sentimento? O nosso sentimento é de responsabilidade. E não adianta também passar o pano, viu, irmão? Tem gente que conhece filho muito bem. Você sabe muito bem o que você criou. Você sabe quando seu filho está fazendo birra, você sabe quando seu filho está fazendo mania, jeitinho para ganhar as coisas, tá? Tem gente que manipula as coisas. Eu sou de uma família de 5 irmãos. Eu sou homem, o mais velho. Depois de mim veio mais 4 mulheres. Meu pai conseguiu fazer 4 mulheres na sequência de mim. Só que assim, é uma torcendo a outra. Uma jogando uma contra a outra. Era uma guerra. Era uma guerra. Só que assim, ficava o pai de um lado, a mãe do outro. E cadê a postura? O homem tem que orientar. Meu pai deixava minhas irmãs fazer o que queria. Era uma beleza. É uma situação assim complicadíssima. E ficava eu no meio do fogo cruzado. É certo isso? Não. Só que eu comecei a enxergar essas coisas ainda jovem. Eu falei, não, eu não quero isso para mim, não. Eu vou alinhar o pensamento com a minha mulher, eu vou conversar com ela, eu vou orar junto, eu vou falar com Deus, eu vou procurar seguir um outro caminho. É tanto que hoje meus pais são separados. Meus pais ficaram casados até o tempo que eu me casei. Eu casei, meu pai ficou mais um aninho ali, acho que não ficou nem um ano na casa da minha mãe, já não dormiam mais juntos. Dormiam em quartos separados. E nesse caso, meu pai pegou e saiu. Você acha que isso é responsabilidade do homem? A minha irmã mais nova, na época, tinha 10 anos. Isso é bom? É um caso para se pensar. E cadê a responsabilidade desse homem? Isso cai sobre o ombro dele. Entendeu? Aí as crianças vão crescendo, vai se tornando uma mulher traumatizada, e aí a situação vai dominando. O primeiro que chega leva, irmãos, porque a mente está precisando do quê? Atenção. Aí alguém que chega começa a fornecer uma atenção, ainda que com maldade no coração. Às vezes o cara tem má intenção, vê a menina lá e quer se aproveitar, quer apoderar do sentimento dela, brinca com o sentimento dela, faz o que quer, e o pai não reage. Irmão, isso não é certo, não é correto. Eu vi isso na prática, eu vivi isso, eu vejo isso. Aí o que acontece? Meu pai perdeu a autoridade. Então, a autoridade minha e sua não deve ser perdida por causa de mau comportamento meu e seu. É por isso que eu e você temos que ser um cara fiel, temos que ser um cara ajudador, tem que ser o cara lá da conversa, o cara que tem aquela consciência de ouvir também, principalmente ouvir, porque você tem que ouvir o seu filho, você tem que ouvir a sua filha, você tem que ouvir a sua esposa, você tem que chegar na sua casa, equilibrar as coisas. É sobre você que Deus tem colocado a autoridade, e é você que tem que colocar ordem no caos. Chegou lá na sua casa, o negócio está todo zoado, está tudo bagunçado. Não, vamos colocar ordem nisso aqui. O que está acontecendo? Quem está brigando com quem? Qual é o motivo da briga? Vamos tentar entender. Aí nós vamos colocar as coisas no seu devido lugar. E Deus se agrada quando nós temos essa postura. Por quê? Porque nós estamos refletindo o caráter dele, porque Deus cuida de mim e de você como um pai. É como se o seu pai tivesse junto de você todos os momentos, ainda que você não tenha mais o seu pai. Ainda que seu pai já tenha falecido, como alguns aqui que eu sei, o pastor Alexandre é um deles. O Ives também é outro. Talvez o Emerson não tenha mais o pai. Mas o pai dos pais,
está junto de você e vai fazer de você um pai diferenciado, um pai que tem alegria em ser pai, um pai que tem a manifestação de um cara responsável, a ponto de que nós conhecemos aqui o testemunho de um dos nossos irmãos. O Alexander ficou um tempão, sofreu, ficou com a criança ia junto com ele em tudo quanto era lugar, acompanhando o pai. Foi ruim? Não, superou. Deus preparou, hoje está aí casado, Deus trabalhou na vida dele, Deus moveu as coisas na vida dele, e hoje está aí em família. É isso que Deus faz, irmãos. Deus cuida de nós. É como se o nosso pai não tivesse saído do nosso lado. É claro que seu pai não vai querer que você se machuque, seu pai não quer que você passe fome, seu pai não quer que você viva nervoso, seu pai não quer que você case com a pessoa errada, seu pai não quer que você bata nos seus filhos, seu pai não vai querer que você faça maldade para sua mulher, seu pai não quer que você faça maldade para sua própria mãe, ainda que eles estejam separados. Ele não vai querer um negócio desse, ele não vai aceitar isso aí. Então, irmãos, que nós tenhamos essa consciência, ainda que você não tenha os filhos por perto, você é referência na vida deles. Você é que vai trazer a disciplina para eles. Então, dê você o exemplo. Seja você o primeiro. Seja eu o primeiro. Então, o que nós queremos, vamos respeitar? Então, nós vamos adquirir respeito. Então, nós vamos ter conversa? Nós vamos ter conversa também, porque aí os filhos terão prazer em conversar conosco. Não vão ficar com aquela história de mentira. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, esconde do pai, esconde da mãe. Não. Isso não vai estar na nossa casa, porque a nossa casa é protegida e guardada pelo Deus que nos acompanha. O Deus que coloca graça sobre a nossa vida. O Deus que coloca unção na nossa vida para derrubar todo o jugo, para derrubar toda mentira, para derrubar toda maldade, para vencer, irmãos, tudo aquilo que o mundo ruim está pregando. Se você parar para as escolas, prestar atenção no que as escolas querem impregnar na vida dos nossos filhos, é trazer essa cultura do mal aí. Mas nós estamos posicionados e nós estamos contra tudo isso. É homem com homem, é mulher com mulher. Respeitamos sim, respeitamos a todos e temos que amar a todos. Isso é um grande detalhe. Nós temos que fazer tudo no amor. E tudo que for pautado no amor, irmão, é onde Deus tem liberdade para transitar. Deus tem liberdade na minha casa e na sua? Depende do amor. Depende daquele amor que você demonstra. Não é apenas sentir o amor, é demonstrar o amor. É fazer com que o amor seja evidenciado. Através de quem? Através de mim? Da minha força? Não. Através da força de Deus. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Curva a sua cabeça, vou orar para vocês. Pai bendito de amor. Olha, Senhor, nós estamos aqui diante de uma matéria, de um livro que foi extraído das Escrituras. Nós aprendemos aqui, Senhor, algumas das lições que nos trazem grandes responsabilidades. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo domine a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, a nossa forma, meu Deus, de agradecer aquilo que é feito por nós, aquilo que traz para nós um conforto, meu Pai, através das nossas mulheres, através da nossa casa, da nossa família e através daquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos traga, meu Deus, uma bênção sobrenatural e que essas lições que aprendemos através dessa leitura, desta literatura, que o Teu nome venha a ser glorificado através de cada um de nós. É nisso que eu creio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ives. Deus abençoe.
Amém. Eu queria finalizar, Edson, com a último parágrafo da nossa aula, que diz assim: esta responsabilidade começa com você. Começa no seu interior, quando o seu coração se direciona para Deus. E continua no exterior, quando você sai do banco do passageiro e começa a praticar a liderança familiar. Então começa com todos nós, quando o nosso coração se volta para Deus. Então, ou seja, a oração e a prática. Eu saio do banco do passageiro, eu começo a praticar a liderança familiar. Amém? Vamos um louvor e a gente já encerra? Pode ser? Amém. Assim eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Senhor Deus e Pai, eu quero, meu Deus, agradecer a todos aqueles que, de uma forma direta e indireta, nos ajudaram, meu Deus, nessa campanha da doação de água.
Eu oro, meu Deus, por todos aqueles que oraram, como também por todos aqueles que se disponibilizaram e ajudaram com a sua contribuição. Eu te peço desde já, meu Deus, que aquela água, ao chegar no lar de cada criança, que aquela água, meu Pai, ela seja um remédio do céu. Um remédio do céu para anular toda célula cancerígena, toda bactéria, toda fraqueza e tudo aquilo, meu Deus, que tem escravizado aquelas crianças na dor, na aflição. Senhor, desde já, nós consagramos aquela água, nós consagramos, meu Deus, ao Senhor e apresentamos todas as crianças que são assistidas por esta ONG e nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor retribua do céu sobre a família, sobre a casa de cada homem que se propôs em oração e se propôs em contribuição, que o céu retribua e que vejamos, meu Pai, crianças tendo a sua saúde restabelecida, crianças voltando a ter uma infância normal como as demais crianças, meu Pai, voltando a sorrir, a caminhar, a brincar, a jogar bola, meu Deus, em nome de Jesus, porque sabemos que essa doença traz algumas limitações, mas nós consagramos e abençoamos cada criança ao Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Então, amém. Hoje nós encerramos a campanha, nós conseguimos 2.209 garrafas de água, convertendo para 1,5 litro. Eu já vou colocar lá no nosso grupo lá os números. Praticamente mais de 2 meses e meio de água para essas crianças. Então, eu agradeço a oração de cada um de vocês, agradeço a contribuição de cada um de vocês. Essa semana, mais tardar até domingo, nós vamos fazer um vídeo orando, não um vídeo orando pelas águas, mas um vídeo junto com as águas, agradecendo a cada um de vocês. E aí eu quero que esse vídeo vocês transmitam para as pessoas que ajudaram, que de repente não são do grupo. Tem gente aqui que mandou por irmão, para prima, para o pai, para a mãe. Então, quando nós fizermos o vídeo com a diretora da ONG, agradecendo, e os integrantes do grupo aqui do Papo de Homem junto, agradecendo também, aí você transmite para todos aqueles que fizeram a doação. Eu vou colocar, acabando agora aqui, encerrando aqui, 9h20, eu vou colocar lá no grupo os números, e você que tem alguém da sua família que ajudou, pega esse número, já manda para essa pessoa também, e até domingo a gente vai agendar lá de ir no distribuidor da água, a gente vai fazer a oração pela água e vamos gravar um vídeo agradecendo a todos vocês, mas desde já, que o céu retribua e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, prospere cada vez mais, grandemente aí a generosidade de todos vocês, tá bom? Esse é só o primeiro mês, eu tenho certeza que Deus vai trazendo direções pra gente aí, vamos abençoar, vamos espalhar esse amor aí que nós recebemos, tá bom? Às vezes é tão pouquinho pra gente, mas é muito para quem não tem. Deus abençoe, viu? Obrigado a todos pela oração e pela contribuição. Deus abençoe. Semana que vem, nós vamos abordar o último capítulo, que é sobre comunicação. E desde já eu já quero fazer um convite a você. Não falte nessa aula, não falte nesse nosso encontro. Comunicação ela é muito importante no nosso relacionamento conjugal. Tá bom? Alexander quer falar? Na verdade, assim, talvez eu não possa participar próxima segunda-feira. Eu até quero abrir um convite a todos aí, quem tiver disponibilidade. Aquela vigília que a gente comentou mês passado, pastor Alexandre. Legal. Lá na Lagoinha, eu e o Milton começamos a organizar e tomou uma proporção um pouquinho maior. A princípio, legal. O foco era os homens, mas familiares começaram a perguntar, querem aderir, então, para a família participar. Então, na próxima segunda, a partir das 20 horas, de repente eu tento esticar um pouquinho para poder participar, a gente vai fazer uma vigília na área externa do estacionamento da Igreja da Lagoinha. O nosso coordenador Bruno vai emprestar
uma das cruzes para a gente poder fazer um momento de vigília com ela e a fogueira. Então a ideia é reunir as pessoas em volta no momento de oração e deixar o Espírito Santo atuar, né? Amém. Tem uma direção para seguir, mas a princípio é que a gente possa tocar o maior número de pessoas possíveis para plantar uma semente lá, né? Como uma parte do que a gente vai fazer. Então, talvez eu não participe. Alexandre, que hora vai começar e que hora vai terminar? Aí você coloca o convite no nosso grupo. Tá. É véspera de feriado, né? Véspera de feriado, e aí coloca lá que hora que começa e que hora vai acabar. Você sabe mais ou menos, não? A expectativa é iniciar às 20 horas, com louvor, e no máximo até meia-noite. Porque algumas pessoas vão no horário, vão sair no outro, outras têm GC, vão sair do GC e passar por lá, né? Bacana. Então só tem esse espaço aí, das 20 à meia-noite. Amém. Coloca a arte lá no grupo no decorrer da semana, tá bom? Ok. A gente vai ajudar. Amém. Deus abençoe, gente. Tem alguém aqui que quer contar um testemunho? Algo que Deus fez aí no decorrer dessa semana? Eu tenho um, Alexandre. Pode falar, Ives. Na verdade, o meu testemunho foi um livramento que eu tive essa semana aí. Eu estava voltando do serviço e na pista, na rodovia ali, tem uma parte que eu faço o contorno e ali fica um monte de caminhão que sai de uma estrada de terra e acaba deixando uma lama ali. E eu escorreguei com a moto ali. Mas Deus foi bom, eu tenho só a agradecer pelo livramento que eu tive. Eu não caí na rodovia, caí na parte da grama, né? E Deus me livrou de um acidente. E eu cheguei, né, meio assim, até assustado, não contei pra Carlina já de cara, né? Primeiro eu agradeci a Deus pelo livramento. E graças a Deus não aconteceu nada pra mim. A moto teve algumas esfoliações ali, mas nada que, né, é material e é isso. Eu agradecer a Deus pelo livramento que eu tive. E outra coisa também, eu peço que os irmãos orem para... Como todos sabem, alguns sabem, né? Eu tenho uma célula no serviço. E sexta-feira passada, a dona com o RH me chamou e pediu para a gente começar a fazer com todos, né? Então agora a gente vai estar ampliando a célula, entendeu? Uma célula que começou com 3 pessoas, agora vai estar aberta para todos ali, sabe? E isso já é nossa, para Deus, né? A gente vê o agir de Deus aí, que começou pequeno, mas está tocando, né? Então, que o inferno se estremeça, mas que não nos afete. Né? Amém. Deus já te abençoou. Deus já te abençoou com a palavra. Deus já te abençoou. Tenho certeza que a palavra que você vai levar, a oração que você vai fazer, vai ser um trabalhar de Deus aí. Então, ela pediu para mim trazer uma palavra, né? E um louvor também, e coisa que ela nunca pede, né? Então, assim, foi a célula que nós começamos que deu início a tudo, né? Então, amém. Deus agiu aí, o Papo de Homem ajudou bastante e vamos para cima, né? Vamos para cima. É sobre isso aí, é sobre isso. Vamos para cima. É sobre isso. Um abraço, viu? Deus te abençoe, te capacite e você pode ter certeza que foi a mão de Deus aí que trouxe livramento para sua vida. Com certeza. Tá bom? Gente, amém. Deus abençoe, muito obrigado. Eu vou colocar os números lá no grupo. Agradeço a todos, viu? De coração. Amém. Até semana que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe, gente. Semana abençoada para vocês.